E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Mas assim, pelo menos de São Paulo, a gente tá bem informado, eu acho, né? Pelo menos isso. Eu acho, né? E a gente tem muito assunto aí, porque essa semana, né? Bom, a gente vai falar dos resultados, vai falar de tudo, mas tem um primeiro tema que já é quente, que todo mundo tá falando aí. Eu confesso que hoje eu dormi até tarde. Eu dormi na hora. Eu acordei na hora do jogo da Espanha e Alemanha. Por isso que eu cheguei atrasado aqui, porque eu fiquei. Rapaz! Eu dormi tarde ontem, né? Não esteve no nosso bom dia, fez falta. Porque hoje eu tive que trabalhar até tarde ontem. E eu acordei com um monte de mensagem. Que história é essa do Zubeldia que vai sair do São Paulo? Tá indo pra seleção do Equador. Quem que é outra seleção que vai levar treinador de São Paulo? O que tá rolando? Tá rolando que a seleção do Equador ontem caiu fora da Copa América, né? Vocês acompanharam aí nos pênaltis com o Dibu Martínez. Esse cara em mata-mata, em pênalti, ele é outra história, né? O cara é muito acima da média, mas não vamos falar da vitória da Argentina e sim do Equador, que demitiu o seu técnico, né? O técnico então não segue pós-Copa América, e aí a seleção está no mercado. Um dos nomes cogitados, né, que saiu lá na imprensa equatoriana, é de Luiz Zubeldia. Mencionaram ele e mais dois nomes como os favoritos ao cargo, favoritos O Anselmi era um deles, né? Seleção, o próprio Anselmi também é um nome mencionado, mas hoje, no sextou, nada chegou ao São Paulo Futebol Clube e mais, o time tá bastante confiante, né, pelo que eu conversei com a diretoria ali, tão bem confiantes que assim, caso venha uma oferta do Equador, não vai ser tão chamativa assim pro Zubeldia, então eles, claro que a gente fica com esse histórico, né, pela saída do Dorival Júnior pra seleção brasileira, que é a história toda, mas uma coisa, com todo respeito, é a seleção brasileira, outra coisa é a seleção equatoriana. O Zubeldia não é nem equatoriano, né? Ele já foi especulado lá em outros momentos, mas é um técnico que o São Paulo tem plena confiança que segue no trabalho independente da sondagem, né? O suposto interesse virá de fato oferta, então calma, respira, faz o seu sextou com tranquilidade. Por enquanto não tem nada. Pode abrir um negocinho pra tomar? Pode ficar tranquilo? Tranquilo. Não, tem um outro ponto, assim, se fosse o caso, assim, Lionel Scaloni tá fora e a Argentina está procurando Luiz Zubeldia, aí já é um outro ponto. Mas tem um risco aí, porque o Scaloni já tretou com o presidente da AF e já falou que sairia. Não, já. Mas aí depois ele voltou atrás, no final do ano passado ele tinha falado que ia sair, depois falou, não é bem assim, então não sei o que, vai seguir até o ciclo de Copa do Mundo e certamente não vai ser por eventualmente perder uma Copa América, não sei se, sei lá, na semifinal, ou pra Venezuela ou pro Canadá, tome um sarrafo, né, sei lá, perca de 4-0, 5-0, humilhante, que não, certamente não vai acontecer, até pelo que a gente tá vendo do futebol da Argentina. Mas se a seleção, por exemplo, a seleção brasileira buscou o Dorival, pô, é a seleção brasileira, tipo, difícil falar não, você tem que ser o Carlo Ancelotti, assim, pra... aconteceu isso, né, é verdade. Rolou. Teve isso. Putz, esqueci isso, Por acaso. deixa quieto. Mas assim, a seleção brasileira te chamando, é interessante, eu acho que só se o Dorival fosse São Paulino de infância, talvez cogitaria não ir, né? No passado nós tivemos o Osório indo pra seleção mexicana. Rogério Ceni não iria. O Rogério Ceni eu acho que não iria. Não iria, ele já falou que ele não tem Mas o nenhum apreço Osório da foi pro seleção. México. Não, então, aí é que tá. O México era um outro México na época, era um México um pouquinho melhor do que isso. E assim, eu México atribuo... forte. Não sei, eu não sei, não sei disso não. Enfim, uma coisa é a seleção, tipo, nacional, acho que até o Osório poderia ter tido um carinho um pouco maior, né, no caso pelo São Paulo. Balsa foi pra Argentina, não foi? Sim, mas Então, aí vai naquela faz coisa sentido, o cara é argentino, o cara vai pra seleção do país dele. Então, eu acho que assim, não tem nenhuma chance, aí é achismo, tá? Não falei com ninguém. Achismo. Não tem nenhuma chance do Zubeldia largar um trabalho agora, que ele tá começando, com todo o discurso que ele teve de, uma pausa no começo do ano, não vou aceitar porque eu quero esse tempo pra mim e tudo mais. É um cara de convicção, então se ele aceitou o projeto do São Paulo, eu acho que só se a seleção argentina viesse buscar ele. Aí eu acho que balançaria. Tirando isso... Difícil. Ele tem, assim, claro, a gente tá aqui especulando, falando de várias possibilidades e tudo, porque esse boato não é nem boato, né, mas é devido a uma menção ao nome dele, né, surgiu forte no dia de hoje,
como bem falado, o Equador foi eliminado ontem e tal, mas porque o Zubeldia tem uma história no futebol do Equador, Sim. né? Treinou a LDU 2 vezes, boas passagens, só saiu da LDU recentemente por um desacordo com o presidente, com outras questões lá, não foi nem por desempenho técnico, não. E é impressionante como São Paulo é uma vitrine, né? Porque toda Total. vez que tem alguma treta de seleção, pô, você vê, o filho da mãe do Ancelotti não quis aceitar a seleção, sobra pro São Paulo. Eu gosto do efeito dominó que o Ancelotti, o não do Ancelotti pra CBF acabou com a temporada do Juventude. Isso é verdade. É um efeito dominó muito engraçado. Mas só sobre também a situação assim, se e somente se, e a gente vai ficar naquele se que não existe na bola, mas achismo total. Seleção do Equador envia uma oferta multimilionária pro Zubeldia, ele fala, quero aceitar esse projeto. Ele não teria nenhuma pressa em assumir, por exemplo, amanhã, porque não vai ter mais calendário tão competitivo do Equador esse ano. Então, assim, tem eliminatórias, né? Mas aí você pode ir levando, né? Então, eu acho que é cedo pro São Paulino ficar apavorado com a possibilidade. E hoje, posso afirmar que não tem nada e o São Paulo tá confiante que, se chegar a ter uma oferta, vai seguir como técnico do São Paulo sem maiores sustos, Chacon. Eu também acho. Eu tô consultando aqui, que eu não lembro. Se o Carpini volta. Meu Deus. Como é que tá a situação do Martim Anselmi? Eu não lembro. Ele tava na Cruz Azul, O Anselmo né? tava no Cruz Azul, eu não sei se ele Tá saiu. não, sei ele se ainda algo- tá, ele ainda tá no Cruz Azul. Era pra ver, porque se ele tivesse sem clube agora, ficaria mais fácil de que ele assumisse a seleção equatoriana. Assim, sinceramente, isso é um problema atual da seleção do Equador. É claro que muitos técnicos têm o sonho de ir pra uma Copa do Mundo, por exemplo. Mas eu não sei se é o sonho imediato do Zubeldia. O Zubeldia, querendo ou não, ele tem aí 40 anos, 41. Menos? Ele tem muito tempo ainda de carreira. Ele tem muito tempo ainda como treinador. Mantendo assim, ele tem 40 anos, vai. Imagina que ele tem 40 anos. Chutando no baixo, se ele for até, não aguentar mais, ele tem mais uns 30 anos de carreira como treinador. Tipo, Dá pra ir até baseando pelo 70. Filipão, né? Né? Dá pra ir até uns 70. É. Então, tem muito tempo pra ele assumir ainda uma seleção que tenha reais, como é a seleção do Equador, reais chances de classificação para uma Copa do Mundo em É 2026. que hoje em dia é mais atrativo, porque como a Copa agora vai ter um monte de seleções, vai entrar qualquer uma aí, né? Até a Itália vai voltar pra Copa, porque não é possível que não classifique. Não, se não classificar, aí pode fechar as portas. Não, aí, pô, se anexa a outro país lá e joga por outra nação. Mas... Pela Suíça. fica- Suíça não tá... A Suíça tá bem, né? Eu acho que assim, a coisa fica atrativa, né? Porque agora qualquer seleção aí, mediana, ela tem esse atrativo de ir para uma Copa do Mundo. Então o Equador, que chegou aí para algumas Copas recentes, A próxima? A última foi? a última ele foi também, começa a ser uma seleção que vai mais vezes para uma Copa e aí fica atrativo para alguns profissionais. Não estou falando que o Zubeldia vai ser convidado e vai aceitar, mas essas seleções mais médias, de meia prateleira, começam a ficar mais atrativas, né? Agora o raio que acontece é que assim, Portugal não perde, não demite o treinador e não vem puxar o Abel Ferreira, por exemplo, né, pô? Pois é. Tá Ninguém rolando lembra. agora, inclusive, jogo de Portugal. E vai nessa linha. Mas o São Paulino fica um pouco com medo pelas situações que já aconteceram, né? Porque o Dorival também era aquela confiança de que, pô, começo de temporada e tal, mas o próprio Dorival não agiu de má fé com o São Paulo, porque ele sempre deixou claro que era o sonho da vida dele a seleção brasileira, então ele nunca escondeu o jogo. O Zubeldia por si só, acho que ele não deve ter a ambição profissional de trabalhar no Equador e tal. Só se ele tivesse sem clube e viesse essa oferta, aí talvez ele aceitaria, né? É Mas que em não sei 9 se ele- anos já foram 3, né? 3 de quê? 3 técnicos que trocaram o São Paulo sim, por sim. seleção, né? Pô, é muita coisa, né? Não esquece a gente um pouco, né, pessoal? Deixa a gente aqui trabalhando, né? Pelo amor de Deus. Pô, tem outros times aí pra vocês, né? Procurem o Tite, né? Vai no Abel, sei lá, deixa a gente aí em paz, né? E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!